Com a palavra, deputado Schiavinato, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estou ocupando essa tribuna hoje para poder falar um pouco de administração pública. Tenho tido as oportunidades e hoje eu queria tecer alguns comentários sobre o Estado do Paraná, com uma correlação dos municípios do Estado do Paraná, falando de logística e de urbanização. Urbanização, um tema sempre presente nas prefeituras, e a logística do nosso Estado, por obrigação, presente nas discussões do governo do Estado. Queria agradecer a presença aí do prefeito Ivanor, lá de Corbélia, que está hoje aqui acompanhando o procedimento dessa reunião na nossa Assembleia Legislativa. Mas o Estado do Paraná, ao longo dos anos, sobre a luz de vários governantes que por aqui passaram na sua história, tem tido a oportunidade de poder melhorar a logística por inteiro do nosso Estado. E isso é observado por todos os cidadãos. A gente se lembra, por exemplo, lá do governo do Paulo Pimentel, quando ele conseguiu fazer com que regiões como o noroeste do nosso Estado do Paraná tivesse suas ligações com pavimentação asfáltica. Outros governos que vieram na sequência, o governo Canê, por exemplo, recordando aqui rapidamente, fazendo a implantação no interior do Paraná de importantes programas de pavimentação, diminuindo as distâncias e facilitando o acesso das pessoas em suas localidades. Alguns desses trechos com manutenção ao longo do tempo existem até hoje, e muitos deles, pela falta de manutenção, já foram eliminados aí pelo uso excessivo e pela própria deteriorização propiciada aí pelo tempo. Lá na região oeste do Paraná, uma ação recente, que eu, como prefeito, comentava, e é uma opinião de muitas pessoas que vivem no oeste do Paraná, uma ligação de duplicação entre Toledo e Cascavel, que foi feita pelo governo Requião, que só essa duplicação, aos olhos do oeste do Paraná, já vale um governo. Outras ações, você andando por esse estado, a presença da administração do Álvaro Dias, sempre constante, em tantas ações que foram feitas, melhorando a ligação entre municípios, melhorando a ligação de municípios com distritos, numa grande quantidade de pavimentação asfáltica feito por esse governo naquele período. Quem acompanha o desenvolvimento da história entende as várias ações de governo ao longo do tempo no Porto de Paranaguá, dando condição para que hoje, com as melhorias que aconteceram em cada um dos momentos, tivéssemos aí condição de poder fazer com que o que chega e o que sai do Paraná seja feito com mais eficiência, logicamente contribuindo com a diminuição do custo da movimentação de todos esses produtos aí que são importados ou exportados aí pelo Estado do Paraná. O setor do cooperativismo, que se instalou em algumas regiões com força excepcional, em especial na região oeste do Paraná, tendo hoje no setor frigorífico o abate de quase 3 milhões de aves dia, isso dá uma visão, a necessidade de um sistema de logística cada vez de melhor qualidade para poder movimentar toda a carga viva, para poder movimentar a ração que atende às propriedades rurais, onde são alojados aí a suinocultura e a avicultura. E para que tudo isso funcione no nosso Estado, é necessário, logicamente, que se tenha, ao longo dos governos, um planejamento da logística, principalmente de transporte, para que dê condição para que essas ações possam acontecer e favorecer, logicamente, o desenvolvimento industrial que tem uma
grande participação na empregabilidade. Deputado Schiavinato, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Queria falar no horário da liderança do bloco PP, PMN Solidariedade. Vossa Excelência tem 10 minutos. Batista, me permite? E com isso, a gente tem observado a importância dessas ações ao longo dos anos, logicamente todas com planejamento, na busca de recursos, em momentos melhores e momentos não tão bons, para poder se implantar toda essa condição de desenvolvimento no nosso estado do Paraná. Não podia deixar de comentar também a administração por 2 períodos do governador Jaime Lerner, que criou naquele momento os caminhos da educação, onde muitos municípios do estado do Paraná receberam uma pavimentação asfáltica ligando seus distritos, suas comunidades e facilitando, logicamente, o transporte de pessoas e o transporte rural nessas localidades. Se você passar pelo sistema de saúde, no nosso país não se faz uma unidade hospitalar do dia para a noite. Não se faz uma unidade hospitalar num prazo de 1 ano. E, recentemente, muitas unidades hospitalares foram edificadas no estado do Paraná. No último mandato do governador Requião, muitas unidades foram feitas atendendo às necessidades das comunidades do interior em várias especialidades e, logicamente, dando a oportunidade para que o interior dotasse dessa infraestrutura necessária para o seu desenvolvimento. Eu digo isso para se entender que na administração pública com planejamento, as ações são feitas no seu tempo e na sua hora para poder atender a expectativa de vida das pessoas, analisando o IDH de cada uma das localidades, buscando as necessidades e fazendo com que esses programas melhorem a condição de vida do cidadão. Se você vai analisar, por exemplo, ações do governo federal, recentemente nós tivemos uma licitação que envolve o oeste do Paraná, das barrancas do Rio Iguaçu, na BR-163, até a cidade de Marechal Cândido Rondon, sendo executado um processo licitatório, um consórcio foi o vencedor desse empreendimento, que hoje é fundamental para o desenvolvimento e para a interligação entre o sudoeste e o oeste do Paraná, ligando com Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul, fazendo o elo de ligação com Mato Grosso, com o Paraguai, com o norte do estado, enfim, um elo de ligação muito importante de desenvolvimento regional que passa por uma ação de governo da duplicação dessa rodovia 163. E uma conquista das administrações públicas ao longo do tempo, tentando fazer com que o governo federal entendesse a necessidade de um investimento como esse, que foi licitado e que agora estamos aí aguardando a liberação para início desse grande empreendimento. Se você hoje circular entre Campo Mourão e Maringá, você vê que lá está sendo implantada uma duplicação de rodovia classe A com canteiro central, para poder dar mais condição da trafegabilidade entre esses municípios e essas cidades, melhorando, logicamente, a condição de vida das pessoas, de quem mora em Maringá e quem mora em Campo Mourão e que tem a necessidade de se deslocar, para buscar, por exemplo, o conhecimento através das universidades. E hoje o intercâmbio das universidades feito no interior do nosso estado é muito grande. E isso é muito importante de se dar oportunidade para que essas ações aconteçam com mais facilidade. Viajando pela história do Paraná, você pode observar que em muitos momentos, muitas ações importantes foram feitas. Tivemos lá o aeroporto de Maringá, por exemplo, de uma história recente do nosso estado, participação da administração municipal, junto com o governo federal, com apoio do governo do estado, em várias administrações, fazendo com que esse empreendimento estivesse lá à disposição das pessoas. Recentemente, o governo do estado fazendo uma desapropriação aqui em Curitiba para poder melhorar
a condição da pista do Afonso Pena. O mesmo acontecendo em Londrina, no aeroporto implantado há tanto tempo, sendo necessário lá uma desapropriação, também para poder melhorar a operacionalização do aeroporto da cidade de Londrina. Então, eu queria dizer que no momento que foi feita a ponte em Guaíra, que liga o Paraná ao Mato Grosso e que dá oportunidade de acesso ao Paraguai, uma obra que se arrastou por muitos anos e que foi concluída pelo governo do Estado, um investimento importante. Quando você circula pela região oeste, nas barrancas do Rio Paraná, lá em Guaíra, você não consegue observar e fazer uma correlação hoje do oeste do Paraná sem a ponte Ayrton Senna, lá no município de Guaíra. E quando foi feita aquela ponte no município de Guaíra, eu lembro aqui que o Estado tinha um programa, um projeto feito pela Secretaria de Transportes para poder dar uma continuidade de acesso à ponte sem passar por dentro da malha viária urbana da cidade de Guaíra. E se passaram várias administrações com esse projeto pronto e até agora nós não tivemos êxito na implantação de uma ligação como essa. Eu digo isso porque os governos, tanto federal, no caso governo federal e governo do Estado, tem que manter um planejamento mais constante de visualização do desenvolvimento do nosso Estado para poder resolver essas questões criadas pela própria logística de transporte ao longo dos anos. Uma situação muito difícil que vive o momento de Guaíra, com um trânsito tremendo, passando no centro da cidade para poder dar acesso ao Paraguai e ao Mato Grosso. Uma questão de logística que tem que ser resolvida. O prefeito Fabian, durante muito tempo, no seu primeiro mandato já e agora no seu segundo mandato, discutindo esse assunto e não conseguindo chegar numa conclusão da implantação de um investimento como esse, que é extremamente importante para poder facilitar a vida das pessoas, principalmente de quem utiliza movimentação de carga, que tem ligação ali com o Mato Grosso e com o Paraguai. Então a gente observa que ao longo do tempo a própria evolução do Estado do Paraná faz com que essa logística do Estado, com que o planejamento seja constante e que a gente possa buscar recurso do governo federal, que é produzido pelo próprio cidadão do Estado do Paraná, para junto com o governo do Paraná poder atender essas necessidades que são extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa comunidade. Quando você entra nas cidades, a mesma situação se repete. Em muitas cidades do Estado do Paraná, que receberam a sua pavimentação no passado, através do desenvolvimento dessas cidades, essas rodovias que cruzam as cidades, trazendo uma condição muito difícil da compatibilização do transporte, principalmente de cargas, com a vida urbana dessas cidades. Então é momento de se pensar os anéis de integração, de se pensar, se decidir e buscar recurso, alocar recurso do governo federal e do Estado para poder resolver esses conflitos urbanos que são propiciados aí pelo grande número de aumento da movimentação, principalmente de cargas no Estado do Paraná, e da dificuldade que traz aos municípios quando tem lá uma estrada que corta uma de suas ruas e que traz essa dificuldade à comunidade. São assuntos importantes que o Paraná e o Brasil devem sempre colocar à frente para que eles sejam discutidos e que se busque gradativamente a solução para todos esses questionamentos. Os municípios têm tido, às vezes, muita dificuldade. E essa dificuldade, mesmo buscando recursos aí de financiamento próprio dentro dos municípios, não consegue atender à expectativa de desenvolvimento pelas suas funções e, logicamente, pelo alto grau de compartilhamento de ações, principalmente do governo federal, que caem sobre responsabilidade dos municípios.
Acima de tudo, planejamento do Estado é extremamente importante para se discutir sempre o desenvolvimento da logística, atrelado às ações das administrações municipais. Deputado Schiavinato, para concluir. Muito obrigado, senhor presidente.